Então, vamos navegar para o nosso diretório, cd desktop, domain, certo? Vamos criar um file, vamos colocar como notes.txt e vamos dizer o quê? Conseguimos encontrar este user, ele diz que é válido, certo? O user é Frank. Então, se nós estivermos a fazer, quando nós estamos a fazer pen testing, descobrirmos um user como este, o Frank, ou users válidos, para nós é uma coisa muito boa. Porque nós depois podemos lançar ataques de força bruta, por exemplo, fazer ataques de força bruta ao domain controller. Mas o que vai acontecer é, se a política de account lockout estiver habilitado, após algumas tentativas, duas ou três tentativas, este user vai ficar bloqueado por um determinado período. Então, o seu ataque não seria com sucesso. Então, as probabilidades de usarmos ataque de força bruta a um domain controller hoje em dia já não é eficiente. Então, o que é que nós fazemos? Nós procuramos abusar por vulnerabilidades ou configurações mal feitas por administradores. Muitas das vezes não é porque o administrador fez uma configuração mal feita, mas às vezes é por causa do serviço ou por causa de algumas condições do ambiente de trabalho que façam com que o administrador remova algumas configurações padrão do Active Directory e torna contas de utilizadores vulneráveis. Recordam-se quando nós falamos sobre este user Frank, há uma configuração que nós desabilitamos, ou melhor, nós habilitamos. Então vamos voltar para o nosso Active Directory para eu mostrar muito rápido para vocês verem o que eu estou a falar. Aí eu vou fazer login no nosso domain controller. Então, estando no domain controller, só autenticar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ao Tools, Users, vamos ao nosso user Frank, Properties, e temos aqui Account. Recordam-se desta configuração que nós fizemos, ou esta opção que nós habilitamos, do not require Kerberos pre-authentication. Se nós entendemos exatamente como o protocolo Kerberos funciona, desabilitando esta opção, ela anula todo aquele processo de verificação do Kerberos e ele vai usar, porque ele vai funcionar sem a verificação do Kerberos. Então, torna esta conta, não o todo domínio, mas esta conta que foi removida, vulnerável a ataques de requisições. Então, o que isto está a dizer? Quando nós desabilitamos o Do Not Require Kerberos Pre-Authentication, o que ele vai fazer? Quando nós tentarmos efetuar algum tipo de autenticação, ele vai partilhar o hash do user, o que vai nos fazer com que possamos capturar o hash e fazermos um crack offline. Esse é o goal de todos os pentesters, conseguirem encontrar hashes e procurarem crackar esses hashes offline. Fazer crack de hash não significa que são sempre a 100%, porque nós usamos o ataque de força bruta, vamos falar isso mais fundo do ataque de força bruta, mas tem uma grande vantagem, ou tem sempre uma maior vantagem em nós fazermos o crack, porque nós podemos usar diversas e possíveis combinações de criações de listas de palavras, word lists, até nós termos sucesso na quebra de um hash, certo? Então, nós tínhamos configurado este user como uma password vulnerável. Deixa eu só fazer a verificação. Vou fazer o reset desta password, porque a password que nós atribuímos não era vulnerável às word lists que nós temos. Isso para nós podermos entender o que é que exatamente nós queremos. Bom, sim. Nós tínhamos colocado naquele user esta password, certo? Que era o PAA
Esta password pode não estar na word list que nós pretendemos colocar. Então, nós vamos dar uma password vulnerável, que é esta que contém uma word list, que é para vocês poderem entender porque que eu estou a mudar de password. Então, vamos fazer o reset da password e vamos clicar Turn offline user. Ok. E a password foi feita reset. O que nós fizemos? Reset password e eu atribuí esta password que vamos encontrar numa das word lists, que é o PASSWORD. Eu queria ter atribuído esta password, mas fiz o inverso, certo? Em vez de atribuir esta password ao user Frank, atribui esta password ao user Vanildo. Sorry for that. Então só vão fazer essa mudança de password, certo? Este user, Frank, vai usar esta password e o user Vanildo vai usar a password do Frank. Então vamos fechar. O user Vanildo, onde está? User Vanildo. O user Vanildo passamos por aqui. Vamos fazer reset de password. Ele vai usar a password do Frank, que era PA55.rd. Só essa pequena mudança que nós fizemos, certo? E estamos prontos. Então, assim que entendemos a vulnerabilidade ou o perigo que nós temos quando nós desabilitamos a pré-autenticação do Kerberos, como eu disse, nós tornamos uma conta vulnerável. Mas vocês devem estar a perguntar, mas Junildo, por que isso pode ser feito? Em que momento isso pode acontecer? Se vocês configuraram o serviço ou o servidor de email Exchange, e durante o setup vocês não configurarem ele para trabalhar com autenticações de Kerberos, os users vão ter problemas em autenticar com aplicações que vão interagir com o Exchange. Então, isso vai vos forçar a desabilitarem o pré-authentication, e isso vai tornar a vossa infraestrutura vulnerável. Como também vocês têm aplicações que interagem com o Active Directory, usam o protocolo LDAP para poderem autenticar utilizadores e usarem contas do Active Directory nos vossos websites, aplicações web, coisas do gênero. Então, o que vai acontecer? Se vocês estiverem a desenvolver uma aplicação que o código que vocês estão a criar, o mecanismo de autenticação, não é compatível ou não suporta o Kerberos Pre-Authentication, vocês vão ter que desabilitar. Então, vamos supor que vocês criam uma conta de serviço ou uma service account, que essa service account ela vai usar o que vocês vão desabilitar o Kerberos. Então, isso vai tornar com que essa conta torne-se vulnerável. Então, para esse tipo de ataque que nós vamos fazer agora. Então, o que nós vamos fazer agora? Por causa de estar desabilitado o pré-authentication, nós vamos fazer um request, certo? A um user específico, vamos dizer, olha, faça um request ao Kerberos e não exija a autenticação. O que como se ele estivesse a fazer? Estaríamos a verificar se este user aqui que nós estamos a fazer o request existe ou não existe. Então, ele vai dizer de que esse user existe e vai retornar o hash. E nós vamos fazer o crack desse hash offline. Então, como é que isso funciona? Para isso poder acontecer, nós vamos usar uma outra ferramenta, que essa ferramenta é o get, é isso, get np user. O get np users, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um request, certo, para o Active Directory e vamos até usar o help. Ele vai fazer um request para o Active Directory, já não precisamos dessa janela. Vai fazer um request para o Active Directory e o que ele vai fazer? Vai procurar por users que não têm o que? Do not require Kerberos pre-authentication. Então, quando nós vamos fazer esse request, então, o que vai fazer o Domain Controller? O Domain Controller, quando recebe uma requisição, quando nós perguntamos ou vamos
interagir com o domain controller, à procura ou fazer um request para validar ou saber se aquele user na verdade existe, o que ele vai fazer? Ele vai nos devolver com o hash. Por que acontece na verdade? Quando inicia-se uma comunicação com o domain controller, enquanto não estamos a usar o pre-authentication, ele envia o hash daquele user para tentar o que? Comunicar-se com aquele serviço. Então, quando ele envia esse hash, vai ser capturado e esse hash vai ser exposto aqui para nós. Então, como é que isso vai funcionar? É uma requisição muito simples que nós vamos fazer. Vamos simplesmente dizer o get np user. Então, no get np user, nós vamos dizer ele para fazer um request, certo? Vai fazer um request ao quê? Sem pass. Por que acontece? Quando nós estamos a fazer um request, nós podemos fazer um request de users, certo? Quando estamos a fazer request de users no domain controller, mas nós não vamos inserir a password. Simplesmente vamos dizer, faça um request deste user, como se estivéssemos a fazer o quê? Uma busca por aquele utilizador no domain controller. Vamos indicar o IP do domain controller, 192.168.110.250. E vamos indicar o domínio empire.local, certo? E vamos indicar o nome de user. Exato. O que é que nós estamos a fazer aqui? Para ficar mais claro. Nós estamos a usar uma ferramenta que interage com o domain controller. Então, ela vai interagir com o domain controller dizendo o seguinte: eu quero fazer um request para o utilizador X. Então, esse request, quando é enviado para o domain controller, se esse utilizador estiver com a funcionalidade do Not Require Kerberos Pre-Authentication, essa comunicação, quando é inicializada, o domain controller envia o hash daquele user. Então, isso torna o user Frank vulnerável. Por quê? Porque essa requisição é feita sem password. Se vocês tivessem a password deste user e quisessem fazer uma requisição, vocês poderiam fazer a requisição, ele ia vos pedir a password e vocês poderiam colocar a password e ele iria validar. Mesmo não colocando este no pass, quando executarem esse comando, ele vai vos perguntar a password, vocês vão clicar Enter e ele mesmo assim vai devolver. Por que ele vai devolver? Porque quando inicia esta comunicação ou esta conexão, o domain controller partilha o hash. Então, isso torna o user Frank vulnerável. Não estamos a falar que o domain controller todo está vulnerável. Somente o user que foi desabilitado o pre-authentication é que é vulnerável. Então vamos clicar Enter e conseguem ver o que ele fez. Então, ele fez o quê? Fez o getting do ticket, certo? Para o user Frank e aqui ele nos devolveu o que? O hash. Então, isto, quando estamos a fazer pen testing, encontrar um hash, isto é uma grande vitória. Não a 100% dizer de que, olha, é tudo, mas o que acontece quando nós temos esse tipo de resultado? Nós podemos procurar métodos e técnicas de craquear esta password offline. Então, a vantagem de nós possuirmos hashes é que nós podemos efetuar um crack offline. Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar um file, certo? Pode ser mesmo com nano, só para não levar muito tempo. Vamos copiar, copy, e vamos dizer a ele para salvar como hash frank. Vamos fazer o paste, vamos fechar, yes. Podemos ler o hash frank e temos aqui o nosso hash. Então, nós vamos ver como podemos craquear hashes, Kerberos, e eu vou mostrar como é que nós podemos identificar, porque, por exemplo, vocês podem encontrar um ficheiro que já tenha este hash, então vocês vão aprender como identificar o hash e saber usar o módulo específico para podermos fazer o crack. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é, sempre que nós estivermos a fazer pen testing,
Vamos procurar sempre verificar no Active Directory, fazer ataques para a procura de users vulneráveis ou users que foram desabilitados o Pre-Authentication.